Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Reino. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe também toda a sua casa. O desejo do meu coração é que este episódio, de alguma forma, venha impactar a sua vida e espalhar esperança para aquelas pessoas que precisam de um milagre. Nós vamos para um rápido intervalo, na verdade, uma vinheta, e você aproveite este tempo para se inscrever no canal, para ativar as notificações e não esqueça de deixar o seu like aí, porque ajuda a gente no engajamento e nos ajude a espalhar a esperança. Até daqui a pouco. Muito bem, voltamos e hoje eu tenho uma grata alegria de receber aqui no estúdio um casal muito querido do meu coração. Na verdade, são amigos que a vida me deu, muito mais, amigos que o Senhor Jesus colocou no meu caminho. Eu estou aqui hoje com o Valmir e com a Joana. Eles têm um testemunho de vida impactante. Até hoje, em nenhuma das gravações dos podcasts que nós gravamos, nós colocamos um tema. Mas hoje, diante dessa história de superação, de uma tragédia sem precedentes, eu gostaria de colocar um tema. O que fazer diante das tragédias da vida? Esse casal, com a sua história, vai te ensinar hoje que é possível dar a volta por cima diante de tragédias que ocorrem na nossa vida. E eu estou aqui hoje com a Jo, minha amiga, né, querida, amiga da nossa família, o Valmir, meu brother, meu parceiro, que tem uma história, como eu disse aqui, maravilhosa. Passaram por uma situação que ninguém imagina passar, que ninguém quer passar, e ninguém gostaria de pensar em passar por uma situação como a que vocês passaram. Então, antes de darmos assim o start, né, no testemunho de vocês, eu quero que vocês se apresentem aí para quem talvez esteja nos ouvindo no carro, né, para quem esteja nos assistindo através das redes sociais, do YouTube. Se apresentem aí e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da história de vocês. Legal. Pastor, que privilégio, né? Isso para a gente é muito gratificante também ter o privilégio de poder estar contando a nossa história, a superação de vida com Deus. Sou o Valmir, sou casado com a Joana, né? Nós estamos juntos há 22 anos. Hoje nós somos pais da Luara, né? Do Ravi e do Raul. Um presente para a gente poder estar aqui. E eu acho que se tem uma palavra que a gente pode começar, é gratidão. Gratidão, porque nada nessa vida eu tenho percebido que é por acaso, né? Algum propósito em tudo há, né? Então é um privilégio, né? As nossas vidas terem se estreitado, né? O recurso, a amizade que vocês nos proporcionaram como amigos foi parte desse processo. Então, muito obrigada. É um privilégio mesmo. Não, o privilégio é meu recebê-los aqui e por aceitarem, né, na verdade, participar desse bate-papo, porque foi o que nós falamos nos bastidores, né, Jô? Você mexe na ferida, né? Sim. E traz à memória uma marca indelével de dor, de sofrimento, de angústia, que é claro que foi tratada pelo Senhor, né? Pensadas feridas, mas fica uma marca, né? E essa marca mexe com o coração de vocês, né? Eu brincava com o Valmir no culto, e ele falou, eu já estou chorando antes de chegar lá, eu choro só de pensar, e eu não tenho ideia, eu não posso mensurar, né, aquilo que vocês sentiram e o que vocês sentem, a saudade, mas vocês superaram uma perda de uma maneira, assim, marcante para mim, na verdade, porque eu tenho 15 anos de ministério pastoral
Eu presencio muitas situações parecidas, né? E o desespero é total, né? As pessoas se entregam muito diante de uma dor. Eu sei que vocês estão curiosos. Quem os conhece já sabe, mas quem não conhece vai ficar sabendo. Mas vocês superaram de uma forma tão maravilhosa que eu fiz até a questão de colocar ali um livro do pastor Luciano Subirá no cenário, Graça Transformadora, porque realmente vocês experimentaram um favor de Deus que é inexplicável, uma graça que os sustentou que sustentou vocês diante de um momento que é desesperador. Mas antes de entrarmos no assunto, né, de mostrar para você que está nos assistindo como vencer as tragédias da vida, conta um pouquinho da história, como vocês conheceram, né? Quem paquerou quem, como que foi, quem orou mais. Eu acho que esses né? detalhes eu acho que eu consigo contar melhor, né? Deixa eu só começar, porque como ela vai falar mais disso, né? Porque eu sou o tímido da história, né? Então, como eu sou o tímido, quem começou a namorar foi ela, né? Ela que se apaixonou pelo rapazinho então aqui. Você que foi o galã. Quer dizer, Tava arrebentando. tinha cabelo e a barba era preta. Então, ela Hoje não tem gostou, cabelo, né? E a barba tá branca. Tá branca, é bem isso, né? Então, mas aí... A Rô fala que é propaganda enganosa isso aí. Sabe? E aí, né, eu tive... fui bem abençoado por Deus, né? Com a Jo, né? Então... E é muito engraçado essa nossa história, porque ele foi trabalhar numa empresa que se mudou para São Paulo, e aí nós tínhamos em comum amigos, né, que perguntaram se conhecia alguém para trabalhar no escritório para onde a empresa estava mudando. E eu fui entrar nessa empresa, né, e fiquei 2 semanas, 15 dias, 15 dias, um mês, e conhecia todos, mas o Valmir nunca aparecia, porque ele sempre estava mais, né, trabalhando no suporte fora, né. E aí ele veio, conheci o Valmir, né, no escritório, sempre muito na dele, muito tímido. Eu sempre fui mais falante. E aí, né, meio que foi rolando uma química, assim, ele muito tímido, até que teve um dia que eu falei assim, escuta, a gente vai ficar junto, não vai ser? Como que vai ser? Você que deu checkmate Ela nele, falou, Ju? ela deu checkmate, aí você não vai me beijar? Sério, cara? Foi mesmo assim. E foi muito assim... Olha aí. Eu acho que quando tem a mão de Deus, tudo é muito perfeito. E foi fluindo muito bem. Ele estava na faculdade ainda, e a gente lembra, né? Era um dinheirinho regrado para se ver uma vez a cada 15 dias ou uma vez no mês, né? Porque ele tinha que se formar. E aí eu também tinha o sonho de fazer uma graduação, de fazer uma faculdade. Então, ele se formou e a gente foi namorando. Nesse tempo, a gente acabou terminando, e quando a gente foi voltar, eu falei, olha, é o seguinte, a gente vai voltar e casa em tal ano. Se não casar, não esquece, eu não quero mais. E exatamente nesse período, infelizmente, eu perdi minha mãe e acabei ficando sozinha em São Paulo, porque meus irmãos já tinham a vida deles. E fluiu muito bem, né? Eu tinha uma ótima relação tenho uma ótima relação com a família dele. E é uma família muito acolhedora, aquela coisa de domingo, todo mundo reunido comendo macarronada, frango, e aquela coisa toda. E eu não tinha isso, né? Então, eu me lembro da minha mãe falando, minha filha, se um dia eu partir e você tiver que ter alguém para você casar, fazer a sua família, e for o Valmir, até me emociono, eu sei que eu vou estar em paz, porque você vai ter alguém que vai cuidar de você. E aí, exatamente um ano depois, né, a gente estava casando, ali em outubro de 2004. De lá para cá, eu me dediquei, eu falei para ele, eu quero fazer uma faculdade, fiz pedagogia, trabalhava em São Paulo, aí ele já estava aqui, né, de volta em Campinas, e as coisas foram acontecendo. Nesse tempo, nesse intervalo de tempo, uma amiga me convidou para ajudá-la nos Estados Unidos, para ser uma babá para ela ali no período, né, que a mãe dela não podia estar indo. E nesse tempo eu podia estudar inglês. Eu falei, nossa, e agora, né? Estou casada, como que eu vou ficar um período de 3, 4 meses fora? E o meu maior apoiador foi o Valmir. Ele falou, não é uma distância que vai determinar
a nossa relação, o nosso amor e a nossa... Isso é uma pedra. Né? De maneira nenhuma. E aí a nossa história começa aí. Daí eu fui para lá, é minha amiga assim de infância, amigona. Fui para lá, vivenciei com ela os últimos momentos ali para ela ter a segunda filha. Acompanhei ela durante todo o trabalho de parto. E aí foi ocitocina na veia, né? Aquela pessoa que não queria ter filhos, já estávamos indo ali para 7, 8 anos de casado. Nossa. É. Voltei. Um ano depois, eu falei, eu lembro disso, né? A gente tinha uma cachorra. E aí eu falei assim para o Valmir, Vá, eu acho que a nossa casa está vazia, né? Só eu, você e a Baby, que era a nossa cachorra. Tá faltando alguma coisa, você não acha? Aí ele falou, o que você quer dizer com isso? Eu falei, olha, como ter filho ou não depende da mulher, eu decidi que eu gostaria que a gente tivesse um filho. O que você acha? Vamos tentar? Ele falou, nossa, e agora? E, bem, pode me interromper, tá? Fica à vontade, tudo bem. E aí, fui atrás de todo o processo natural, né, de fazer exames. E o Raul levou cerca de 1 ano e 2 meses para a gente conseguir engravidar. Nesse tempo, eu arrumei um emprego e com 2 meses e meio de grávida, pegava ônibus, aquela coisa toda. Passei mal, tive uma dor na barriga e aí eu falei para ele, olha, não sei se vai dar para continuar, né? Ele falou, olha, a gente planejou essa gravidez. Então, eu acho que se é um tempo para você viver essa gestação, então, bora lá. Eu dou conta das coisas, né? Vai dar um aperto aqui, outro ali, mas vai dar tudo certo. Então, eu saí do emprego e eu realmente tive o prazer de vivenciar uma das gestações mais lindas que eu pude, assim. Então, cada passo da evolução da minha gravidez foi muito lindo, sabe? O Raul foi uma criança que, assim, ele foi desejado. Muito, muito, muito. Já começa a me emocionar. E aí, o Raul nasceu. Tudo conforme o planejado, um menino extremamente saudável, muito, muito alegre, muito feliz. A gente, desde o início da educação dele, eu sempre fui muito ligada à igreja, né? O Valmir ainda não. Eu acho que, deixa eu só pegar um gancho. Essa é uma diferença que nós tínhamos com relação ao casamento, né? Eu cresci num berço católico e a Joana sempre frequentou uma igreja evangélica. Mas isso nunca foi um problema dentro da nossa casa. A Joana sempre, né, participava de vigília, né, do encontro com Deus, ela ia. E quando o Raul entrou no período de escola, ela veio me perguntar, assim, você vê algum problema de eu colocar o Raul numa escola de princípio cristão? Eu falei, não, de forma alguma. E o legal foi que, né, a dona da escola, eu vou falar Vera, sabe, uma pessoa de Deus, como falou pra gente, falou, olha, preciso te dizer uma coisa. Aqui não tem Papai Noel. Aqui na Páscoa é pão e vinho. Não tem coelhinho e não tem chocolate, né? Então, foram essas coisas que, para mim, foram simples, mas eu acho que aí já começou o cuidar de Deus na minha vida, sabe? Porque foi esse... Até onde nós estamos hoje aqui, eu penso que Deus tratou muito o antes, né, do que do Raul. Deus veio me cuidando, colocando a Jo com uma fé um pouco maior que a minha, porque qual que era o meu relacionamento com Deus? Eu era colega de Deus, né? Antes do Raul, eu era colega de Deus. Hoje, pós-Raul, eu posso dizer que eu sou amigo de Deus, né? Então, essa que é a minha questão com a colação da escola. Sim. Né? E aí, eu fui atrás. Eu falei, não, ele demonstrava isso. Ele já era uma criança diferenciada. E eu sentia muito forte no coração a forma que eu falava, a forma que ele interagia com a gente, desde muito pequeno, sabe? Muito amoroso, muito carinhoso. Era, assim, realmente diferente.
E aí encontrei essa escola, enfim, ele começou a ir cresceu, né, durante todo esse processo nessa escola. E chegou o tempo em que ele já ia para o primeiro ano. E nesse tempo todo, né, nesse meio tempo das coisas acontecendo, eu já frequentava uma outra comunidade, uma outra igreja. E a professora do Raul, na escolinha, iniciou também um trabalho de estudo nos lares. Era a primeira vez deles, né? E eles queriam nos convidar para sermos a primeira casa a levar o estudo, né, da Palavra de Deus. E aí eu novamente perguntei para o Valmir, falei, vai ter um estudo, né? A professora do Raul está querendo fazer toda sexta-feira, é um período X, vai fazer um estudo com a gente. Tudo bem para você? Não está nada relacionado que você tem que aceitar Jesus, não é isso. Aí ele aceitou. E o processo já foi ali sendo trabalhado, né? Porque o Raul já trazia para dentro da nossa casa aquela cumplicidade de... Eu falava, vamos fazer uma oração, filho? Ele era o primeiro a fazer junto, né? Na verdade, sabe, pastor, eu tenho o meu irmão, ele sempre falava para mim assim, né? O pai que leva o filho à igreja raramente vai se decepcioná-lo ou visitá-lo, né? Sei lá, num presídio, por exemplo. Meu irmão sempre comenta isso comigo, né? Então, a surpresa ruim, ela é bem mais difícil quando um pai leva um filho na igreja. E aí isso começou meio que me tocar um pouco, né? Falei assim, poxa, eu sozinho não vou dar conta desse garoto, né? Mas até então, eu não era muito de oração. E o Raul, ele sim. Ele era 100% de oração. Porque a oração na mesa do jantar, no almoço em família, ele puxava. Eu chegava com o pratão, né? E ele tinha 4 anos. Quem que vai orar? A gente precisa agradecer pelo alimento. Eu falava, né? Quem que vai orar? Ele falava. Muito... E eu não sei orar. Desculpa, eu não sei. Entendeu? E é o Raul. E ele, na simplicidade dele, ele falava, né? Sempre era a mesma frase, né? Papai do céu, abençoa nosso alimento, que nos faça bem. Amém. Era isso. E às noites, né? A oração, aí vai ser doído. E às noites, as orações à noite, para dormir. Então, ele falava sempre para mim, assim, ele falava, papai, eu vou dormir na sua cama. E eu falava, não, na minha cama não. Eu falava, você pode ficar na minha cama até a hora que a mamãe tomar banho. A hora que a mamãe terminar de tomar o banho, você vai para sua cama. Ele falou assim, tá bom. E ele era muito, né, muito... Calmo, sereno. Era incrível, incrível. Né? Então, a Joana terminava de tomar banho, eu falava, mamãe terminou de tomar banho. Aí ele falava para mim, então você me leva para o quarto agora de bebezão? Eu falo, leva. Eu pegava ele por baixo. Aí ele falava para mim assim, agora você vai me fazer oração. Mas a minha oração era o Pai Nosso. Então, eu sempre ia do meu quarto até o quarto dele, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Carregando ele no colo. Carregando ele no colo. Aqui, ó. 5 centímetros do ouvido dele. E eu colocava ele na cama e ele sempre falava, agora você faz a outra oração. Meu Deus, qual que é a outra oração? Aí eu tinha que agradecer pela vida do Raul, pela casa. Ele fazia questão. A outra oração era ele falar que era obrigado pela nossa casa, obrigado pelos meus amigos. Aí ele falava todo o nome dos amigos. Todo o nome dos amigos. Ele fazia questão de falar, sabe? Eu sempre fui uma mãe, e sou uma mãe que, assim, considerada uma mãe, às vezes algumas pessoas mais próximas até falam, você é muito sargento, você é muito brava. E às vezes ele falava, mãe, por que você é tão brava? Eu falei, filho, porque um dia você vai entender que nessa vida, para a gente conseguir ter paz e conseguir ser alguém na vida, nem sempre a gente vai ouvir sim, a gente também vai ouvir não. E eu estou te dando o meu amor, né? Então, eu só quero te mostrar o meu melhor, né? Como que a gente pode, de alguma maneira,
fazer o bem para as pessoas. Então, eu sempre falava, vamos agradecer o alimento, vamos agradecer pelo nosso amigo, pela nossa... Eu sempre era aquela pessoa que impulsionava. Ele ia além, né? Ele ia muito além. E ele cresceu uma criança assim, 3, 4 anos, ele já falava muito bem, né? Ali com 4 anos, 5 anos. E aí veio ali o período de mudança de escola, foi toda uma preocupação. E agora, vai para onde? Primeiro ano, e aí depois já planejando a longo prazo, que escola que seria essa, que estaria acolhendo ele. Nesse, né, tempo, eu ia numa comunidade e eu fazia questão dele ir comigo. Chamava o Valmir falava assim, não vou, não quero, não insistia, né? E aí eu falava, filho, você vai com a mamãe. É importante que a gente vá para a igreja agradecer a Jesus pela nossa casa, pelo nosso alimento. Eu sempre falava. Mas eu não quero ir, mamãe. Filho, é importante. O papai não vai, mas a gente vai. E diversas vezes ele saiu chorando de casa, que ele não queria ir comigo, que ele queria ficar com o papai assistindo televisão. E eu falava, não, um dia o papai vai vir com a gente. E aí eu comecei, aí fiz encontro com Deus, ia nessa igreja, o Valmir não ia. Eventualmente tinha alguma coisa ou outra, ele acompanhava, né? E aí eu comecei assim, em amor, falar para o Raul, filho, convida o papai hoje para ir na igreja com a gente. Que tal? Eu acho que hoje talvez ele pode ir com a gente. E aí, do jeitinho dele, ele falava assim, papai, que tal a gente ir na igreja hoje de família? Isso foi uma vez. Aí das outras, era, papai, na igreja a gente vai de família. Então, eu colocava uma sementinha, ele ia além. E aí, muitas vezes ele falava assim, é importante, papai, a gente de família. Vamos de família? Então, essa coisa, vamos de família, vamos fazer de família, virou um jargão nosso, né? Porque tudo é de família. E a gente sempre foi um casal que fez tudo junto. E eu acho que é aí que foi que começou o tratar, né, de Deus comigo. Porque a questão do ter que fazer oração, né? À noite eu fazia oração com ele. E às vezes eu estou saindo do quarto, ele falava assim, papai, eu te amo. E eu chegava na porta do quarto e eu sentia o Espírito Santo. E eu voltava para trás e olhava de novo e falava, não, isso não, Deus. Isso não, Deus. Mas na época não tinha esse conhecimento que a gente tinha hoje. Conhecimento ainda. A gente não tinha essa vivência espiritual que a gente tem hoje. Sabe. E às vezes as pessoas falam assim, mas vocês são um casal de fé. E essa superação, como que vocês conseguiram? A gente está conseguindo, né? Existe uma fé que nem eu sabia que existia, né? Mas, acima de tudo, existe uma cumplicidade. Um casal que se dispôs a estar junto, não, independente de qualquer circunstância. Teve um episódio que eu até falei para a Joana, o Raul, ele quis mudar de escola, né? Na verdade, ele escolheu o Jaime. O Raul, ele quis estudar no Jaime, ele escolheu o Jaime, ele queria ir para a comunidade, ele escolheu a igreja. Também, claro, impulsionado pelos amiguinhos dele que estavam lá. E eu falei, tá bom, beleza, vou aqui, né? Vou ficar sentado quietinho de manhã. E nesse período, só um adendo bem, nesse período eu pesquisei a comunidade. Eu entrei na internet, porque o Valmir falava assim, a igreja que eu frequentava ficou longe, mudou de lugar. E aí ele falou, bom, a gente está em Paulínia, agora ir lá para depois de Campinas vai ficar complicado e tal. Eu falei, e se eu encontrar um lugar mais próximo, o que você acha? Aí você falou, a gente conversa. E nesse tempo aconteceu o Jaime Kratz, o Raul queria muito, muito o Jaime Kratz, porque os amigos iam. E aí entrou no Jaime Kratz, aí os amigos, vai na igreja, mamãe, no domingo. Queria ir porque os amigos também iam estar na igreja. E aí eu falei, Valmir, olha, tem uma igreja, assim, a escola do Raul é do lado, né? Vamos conhecer, né? E aí, para mim, foi o plano perfeito. Eu falei, ganhei, porque eu sempre falava assim, eu não quero ser viúva de marido vivo. Eu quero ir numa igreja onde eu, a minha família, né, vá servir ao Senhor. Eu sempre fui muito forte com isso. E
O Raul teve o privilégio de estar no Jaime Kratz por 3 meses. Ele começou as aulas ali em janeiro, né? Começou em fevereiro, e tudo aconteceu ali em maio. Então, vocês se casaram há quanto tempo? 2004? 2004. Né? E o episódio que aconteceu com o Raul foi? 2018. Maio de 2018. O Raul tinha 5 anos e 11 meses. Exato. 5 anos e 11 meses. Bom, eu sei que tem muita gente que não os conhece e talvez você esteja perguntando aonde que tudo isso vai dar, né? Contaram como se conheceram, a história de vida, como se casaram, tiveram um filho e chegou o momento de vocês conhecerem o porquê dessa história de superação, né, Jô? Sim. E aqui talvez você se emocione muito porque quando nós tivemos essa proposta de fazer esse podcast, Papo de Reino, às vezes muitas pessoas falam, olha, quem serão os entrevistados, gente famosa? Não, a ideia é trazer pessoas simples, pessoas que venceram dificuldades, superaram limites, venceram grandes desafios e hoje permanecem firmes na presença de Deus. Por isso que é papo de reino. Não é contar história. É mostrar para vocês que estão nos assistindo que é possível superar desafios. É possível vencer as tragédias da vida. É possível, sim, alcançar sucesso e ter esperança de um futuro melhor, mesmo depois de você ter passado por N situações das mais difíceis que você possa imaginar. Então, eles vão contar agora o que aconteceu, uma tragédia, uma luta assim, sem precedentes, do nada. E aí você vai entender o porquê do Raul ter puxado o pai para a igreja, o porquê do Raul ter começado a orar dentro de casa, o porquê do Raul querer ir para a escola cristã, o porquê do Raul forçar vamos em família, né? O porquê disso? Porque tudo na vida tem um propósito. Até mesmo as tragédias que nós enfrentamos. Às vezes você acha que um problema que você está vivendo, talvez de ordem sem precedentes, você nunca viveu na sua vida, seja algo que veio para destruir você. Pelo contrário, Deus muitas vezes permite com que algumas situações aconteçam justamente para que através dela você tenha um encontro com essa graça transformadora. Então, Deus gosta de ver a gente sofrer, quer ver a gente chorar? Pelo contrário, não. Mas se for preciso permitir com que algumas situações aconteçam para trazê-los, né, para perto do Senhor, Ele vai permitir. Mas aquele que faz a ferida, a palavra diz, é o mesmo que cura ela, né? Então, Jô, eu acompanhei, né, desde o início a situação que ocorreu. Conta pra gente o que aconteceu com o Raul naquele dia. Sim, eu vou começar ali exatamente do dia 5 de maio de 18. Eu fui convidada por uma amiga para ir para um retiro de mulheres em Paulínia, para passar um final de semana nesse retiro de mulheres. E aí falei com o Valmir, ele falou, não, pode ir, de boa. E poucas pessoas sabiam, mas eu estava grávida de 12 para 13 semanas já, né? E naquela semana que aconteceu esse encontro de mulheres, foi numa chácara, algo bem simples. Nós havíamos buscado o Raul na escola para ele ir com a gente fazer ultrassom. Porque ele pedia por esse irmão, por essa irmã. Ele orava. Tinha a mão na barriga, ele queria um irmão. Ele falava, Jesus, eu preciso de um irmão ou de uma irmã. Ele já falava o nome dessas crianças. O Valmir, no princípio, não queria. E aí ele convenceu o Valmir e falava, papai, eu quero, eu preciso desse irmão e dessa irmã. Ele falava com essas palavras. Bernardo. E aí, engravidei e tal. E naquela semana nós íamos ouvir o coração do bebê. Então eu fui até o Jaime, tirei ele antes do horário dele e nós fomos para a clínica fazer ultrassom, né? E
Isso foi ali numa terça-feira. E ele foi com a gente. Na hora que a gente entrou no consultório, a médica não conseguia encontrar os batimentos do bebê, né? Existia lá bonitinho já o feto, tudo bonitinho, mas não achava os batimentos. Nisso ela deu um toquezinho, né? O Valmir saiu com o Raul, porque ele começou a perguntar: cadê o coração, mamãe? E ele já tinha falado na escola inteira que ele ia ter um irmão. Era o sonho da vida dele. E aí ela falou: olha, não estou encontrando o batimento cardíaco do seu bebê, vamos agendar um ultrassom para a próxima semana para ver se tem alguma evolução. Vamos esperar mais um pouco. Quando eu saí, e eu expliquei para ele que talvez não ia ter mais o bebê, porque era uma possibilidade de, né? Ele chorou, gente, a gente chorou muito, os três. Ele sentiu a perda daquele bebê. Ele falava: não, mamãe, não pode ser outro, tem que ser esse. Eu vou falar para Deus, eu vou orar para Jesus, vai ser esse meu irmão. E naquela semana, no sábado, eu fui chamada para ir nesse encontro de mulheres. E aí eu fui com um propósito de clamar ao Senhor que houvesse, né, um renascimento no meu ventre, que eu pudesse gerar aquele bebê. Que eu cria tão fortemente que aquele bebê, eu ia fazer ultrassom na semana seguinte, e ele ia estar com um batimento que era incrível. E foi uma noite de extrema batalha, né? Falando aqui de forma bem espiritual, foi uma noite muito forte, né? E poucas pessoas ali sabiam, só essa minha amiga que estava comigo sabia do bebê, que não tinha batimento. E foi uma noite muito, muito forte. E aí, no sábado do dia 6, por volta de umas 11 horas da manhã, eu estava lá, viramos a noite em oração, o Valmir me liga e fala: Jô, o Raul está com um pico de febre, mas a gente tem um amigo médico que mora perto da nossa casa, deu uma olhada, aparentemente não tem nada, mas ele está aqui meio, né, manhãozinho e tal. Desculpa, foi domingo de manhã, você passou domingo sábado de manhã, passei de sábado para domingo. Se você puder, né, vem, a gente tenta levar ele no médico. E eu rapidamente já vim embora, né? Cheguei em casa, conversei com ele, aí ele veio no meu colo, já, né, 5 anos e, né, ele, uma vozona grossa, imponente. Aí, hora ele falava que estava tudo bem, hora ele falava que não estava, ficava mais sonolento. E eu medindo ali a febre, tentando entender o que estava acontecendo. E aí, muito, assim, ele teve um pico de febre de 39 graus. Eu falei: nossa, tem alguma coisa acontecendo, vamos correr para o hospital. Na mesma hora, baixou aquela febre para 34. E aí ele desmaiou. Assim, né? E aí o Romeu já estava vindo com as coisas para a gente sair para o hospital. Corremos para o centro médico. A gente chegou lá por volta de umas 2 horas da tarde. E já deu entrada na emergência. Ele já estava com as mãos e os pés extremamente gelados. Nada aquecia as extremidades dele. E eles conversando. Ele falando, muito falante, que estava tudo bem, e comendo, e ali a coisa fluindo. E a noite foi chegando, né? Passou ali, né, o domingo à tarde, a médica acompanhando. A médica do plantão não entregou o plantão naquele final de tarde, ela continuou naquele plantão. E aí passamos a noite. Quando foi ali por volta já da madrugadinha, resolveram colher líquido dele para ver o que estava acontecendo, por que ele não apresentava uma melhora, apesar de estar visivelmente bem. E aí o pesadelo começou a se instalar, né? Aí eu já acionei, nossa, todas as irmandades que eu podia, de amigas mesmo, né, de irmãs, eu comecei a ligar, né? Olha, o Raul está aqui, a gente não consegue saber o que ele tem. E aí já começou uma corrente de oração, assim, que nós nunca teremos como agradecer. De domingo para segunda. Na segunda-feira já estava agendado o ultrassom para eu ver como que estava o bebê. E aí na mudança de plantão, né, bem, de domingo para segunda, chegou um médico para pegar o plantão do Raul e queria entender o que estava acontecendo. E aí ele foi muito... Não, ele vai agora subir para a UTI, porque a gente precisa avaliar melhor a situação dessa criança. E aí ele já estava mais
debilitado, ele já começou a sentir mais dores abdominais, e aí a gente já começou a ficar mais preocupado. Nesse tempo de fazer toda a documentação para ele subir para a UTI, eu falei assim, olha, eu preciso correr ali no laboratório, tem ultrassom marcado, porque eu preciso saber o que está acontecendo comigo, né? E corri no laboratório, que também era tudo ali em Barão, tudo perto. Foi o tempo de eu fazer ultrassom, ter a confirmação de que já estava acontecendo o aborto, então eu já estava perdendo meu bebê, e voltei para o hospital. No que eu voltei, né, já estavam preparando o Raul para subir para a UTI. E aí foi onde tudo começou. A gente chegou na UTI, eles instalaram ele conversando com a gente, né, ainda, né, assim, muito bem centrado. Mas sabia que alguma coisa estava acontecendo, ele já estava com mais dores. E a gente sem saber o que estava acontecendo, o que era o que está acontecendo com esse menino? Nunca tinha tomado um antibiótico na vida. Extremamente saudável, não tinha nenhuma lesão pelo corpo, não tinha nada, não tinha tido inflamação de garganta, nenhum tipo de infecção antes. Estava brincando no dia anterior, no taquaral, com a minha cunhada, com todo mundo, alegre, feliz, e de repente é acometido por uma febre e aquela evolução acontecendo. E aí vem o pior momento da minha vida, assim, um dos piores, que os médicos vêm falar com a gente e falam, olha, vou dar uma adrenalina. Nós vamos dar uma adrenalina e mais uma medicação. É esperado que, assim, simultaneamente, ele apresente uma melhora, né? E eles aplicaram. Ele não movimentou um dedo. A gente ali acompanhando na UTI. E aí veio um outro médico, tirou a gente da sala e falou, nós vamos entubá-lo. O grito dele, pedido pelo pai, não me deixa aqui, ecoa até hoje, né? Porque eu falo que no meu coração foi o último grito que ele deu, sabe? Ele foi entubado, teve todo o cuidado que precisava ter, do que a medicina pode disponibilizar. E aí já estava perdurando já mais para a noite, né, bem? Sim. Foi entubado, estabilizou, e ali naquela esperança, né, nunca sem perder a esperança de que aquilo ia passar. E detalhe, louvor tocando dentro do quarto, joelho dobrado, era uma cunhada que entrava, era uma pessoa que entrava, e a gente sempre em oração, que fosse, era incrível, né, bem? Sempre era finalizado, que fosse feita a vontade de Deus. E, num determinado momento, já estava tarde da noite, né? O médico veio até a gente e falou, olha, vocês não querem voltar para casa, tomar um banho, porque está estabilizado, né? E aí a minha cunhada falou, vão, eu fico aqui com ele. Ele era louco, apaixonado nessa cunhada. Eu fico com ele, Jô. Vão lá tomar um banho rapidinho e voltam. Aproveita e já traz uma mochilinha, alguma coisa para ele, né? E aí a gente saiu eu e Valmir correndo para casa, tomar um banho rápido para poder voltar. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? A gente chegou em casa, fomos correndo tomar banho, mas incrível, né? Bem, a gente foi tomado por uma paz que, assim, eu fui para o quarto, eu tomei banho, fui para o quarto dele, deitei na cama dele. E por questão de minutos eu dei uma cochilada. Acordei, assim, com a minha cunhada ligando no meu celular, falando, Jô, ele acordou, né? Ele estava sedado, ele deu uma acordada, mas ficou muito agitado, e eles sedaram ele novamente. Ele chamou mãe, eu expliquei para ele que eu que estava aqui, e aí sedaram ele novamente, fizeram alguns exames, e saiu que deu uma bactéria. Naquele momento, né, bem, nós dois no quarto dele, a gente se abraçou, e eu acho que foi ali a nossa entrega, a nossa primeira entrega. Porque o estado que ele estava, a evolução que ele estava, tudo que a gente não queria ouvir é que alguma bactéria estava, né,
ali tentando se alojar. A gente voltou para o hospital, tudo já estava já mais noite. E ficamos ali, né, o tempo que a gente podia estar com ele, o tempo todo, muito sereno. Aí a médica já começou meio que dar alguns sinais de que a coisa estava indo para um pior, né? O rim já começou a parar, porque daí ele teve sepsia, né? Ele teve uma infecção generalizada. Então, e aí o rim começou a parar, e aí quando o rim para, tudo já vai indo pro fim. E aí quando foi que a Jo já me chamou, e junto com a médica, e a médica falou, olha, já não tem mais o que a gente fazer, né? E eu perguntei, o que não tem mais o que fazer? Ela falou assim, olha, pode ser questão de horas ou questão de minutos, né? E aí foi quando a Joana pegou e falou para mim, olha, a gente precisa fazer a oração de entregar o Raul para Deus. Pastor, se existe oração difícil, essa foi a maior delas. A oração que um pai, uma mãe faz para entregar o seu filho a Deus. Porque naquele momento Deus estava recolhendo o Raul. Nós dois ali E sozinhos. a gente estava ali sozinhos Só com eu, Isso aí em 48 horas. 48 horas. Mas como, né, Jô? Em 48 horas, uma situação se agrava dessa maneira, Sim. do nada, né? E nesse, o que é inexplicável é esse sentimento de paz e tipo assim, parecia que Deus já tinha falado para vocês, né? Sim, eu vou recolher. Isso é aquilo que eu sentia no quarto às noites. Depois de um tempo, eu pensava comigo, eu fazia oração para ele, o Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? E eu saindo do quarto, sentindo aquele aperto no peito, eu sempre falava para Deus, isso não, Deus, isso não, o não ele é meu. Então, a gente hoje, 5 anos se passaram, a gente consegue fazer tipo uma brincadeira que são gatilhos que a gente sempre adotou para superar isso, né? Então, que a gente sempre fala, o Raul com 1 ano, a Joana falou para ele, perdeu o peito, você não vai mamar mais. Ele, tipo, tudo bem, ele não mamou mais. Foi para a escola, você vai ficar aqui a sua escola, você vai ficar aqui o dia todo. Ele entrou e foi. Então, a gente fala também que naquela noite, o Raul teve um primeiro encontro com Deus. E ele falou que é muito melhor, né? Não vou voltar com meu papai e com a minha mamãe, sabe? Então, mas pra gente, doloroso saber né? Ele tá melhor sem nós, né? E isso pra gente foi algo muito difícil. E a gente sempre buscando ferramentas e formas para superar. Sim. Né? E em paralelo a isso, né? Não tem como não mencionar, né? Que durante todo esse processo eu já estava abortando, né? Então, além de lidar... Perdeu 2 filhos no mesmo dia. Além de lidar com tudo isso com o Raul, eu estava fisicamente abortando, né? Mas o Raul sempre foi algo extraordinário, né? Tanto que essa é uma palavra que a gente fala. Sim. Que ele sempre foi, e sempre será um menino extraordinário, né? Até a maneira conduzida para que ele partisse foi muito especial, porque podia ter, né, assim como podia ser minutos, podia ser horas e podia até ser dia com ele ali, né, ligado por máquinas e as coisas acontecendo. E eu pedi a misericórdia de Deus. Eu falei, Deus, seja misericordioso, porque é doloroso demais a gente ter as evidências da medicina mostrando que já não tinha mais o que ser feito. Mas enquanto você vê ali, a sua esperança é incrivelmente engrandecida, né? E eu pedi a misericórdia de Deus, que não jamais permitisse que ele ficasse ali por muito tempo, que ele não era merecedor daquele sofrimento ali, carnal, né, na cama. E foi muito bonito. Porque... Mas, Jô, desculpa interromper. Essa oração, como que você explica ela? Você estava se conformando com aquela situação? Para que as pessoas entendam em casa. Não é conformidade. Ou é uma paz que
naquele momento, excedeu o seu entendimento, Total. que fez você enxergar além Total. daquilo que você poderia Total. imaginar. Eu não via o Raul ali morto. Na minha... E eu creio que foi isso, essa paz, que excede todo o entendimento. Eu não sabia que tinha... Eu não mensurava essa minha fé ou essa força, sabe? Mas quando eu vi ele ali e eu via materializando tudo aquilo que eu acreditava e pedia para Deus, porque eu pedia a Deus, me traz paz, seja feita a tua vontade, seja misericordioso, acolhe o meu filho, que se for para ele ficar, que seja pleno e saudável, não quero pela metade. E eu falava brava para Deus, não quero pela metade, eu quero que ele continue pulando na rua, correndo, sabe? Não quero ele sequelado, eu quero ele por inteiro. Mas se não for, que o Senhor seja bondoso e gracioso com as nossas vidas. E que o Senhor nos permita, de alguma maneira, nos fortaleça. Porque se o Senhor for fazer isso, eu falava assim, né? Faça favor, esteja aqui, nos ampare, nos ajuda, porque não vai ser fácil. E aí a gente ali fizemos a oração de entrega mesmo. Senhor, seja misericordioso, a gente entrega o nosso filho, sabe? E foi Seja algo... luz nos nossos pés. Hã? Seja luz nos nossos pés, daqui para frente. Que a gente A gente não vai conseguir. Que a gente não caia, né? Que, de alguma maneira, ele nunca seja esquecido. Aonde a gente puder levar o nome dele, ele vai ser levado. Porque falar do Raul é nos manter de pé. Falar do Raul é um legado que nos mantém de pé. Não dá para viver um luto e falar, já passou. Não quer dizer que a gente não chore, mas a gente dá um outro significado, né? Porque existe uma alegria na vida, né? Eu sempre desejei ser mãe e eu sabia que eu ia gerar de novo. E aí, aonde eu acredito que vem essa força? Porque sempre estava a sementinha ali. Perdi 2 filhos, sabe? Um filho maior, numa idade linda, né? Maravilhosa, estava grávida, perdi um bebê, mas eu queria ser mãe de filhos, queria ter outros filhos. E aí a gente ali, e agora? Nós decidimos viver. Eu acho que no meio de tudo isso, né, você tem uma decisão. Essa decisão, o Raul, ele faleceu no dia 8 de maio. 8 de junho era o aniversário dele. Exato um mês, ia ter a festinha do Flash. Então, a minha família é muito unida, eles iam lá para casa, não para cantar parabéns, porque o aniversariante não estava lá, mas a gente tinha um propósito de se reunir. E aí a Joana falou assim, vai lá buscar salgados, né? Cara, eu briguei com Deus. Porque não era para ser aquilo. Né? E sair de casa, né? Você levantar, para você sair, para ir buscar o lanchinho ali, para a gente, sabe, fazer uma oração, fazer uma reunião, foi algo assim que a partir daí eu vi que ela estava melhor. Então, quando ela estava bem, ela me puxava. Quando eu estava bem, eu puxava ela. Sim. Então, no dia 8 de junho, a gente colocou como um propósito. A gente vai viver bem. Ninguém aqui vai cometer loucura, porque a gente quer se encontrar de novo com o Raul. Mas eu não quero chegar lá e encontrar um garotinho de 5 anos de novo. Não sei nem como vai ser. Mas eu quero sair daqui bem velhinho. Né? Então, e bem, e saudável. E aí a gente começou na nossa busca para estar bem. Junho de 2018 a gente participou do Superando Limites. Né? Tudo no mês. Tudo no mês. Tudo no intervalo do dia 8 de maio ao dia 8 de junho. Isso. Nós decidimos fazer uma imersão na fé. Então, era quarta profética, era domingo de manhã e às vezes à noite. Porque a gente
tudo que a gente, primeiro que tudo que a gente não queria ficar em casa, estava vazio, o ninho estava vazio, Eu me lembro. né? Então a gente decidiu nos alimentar. Me lembro vocês lá no Dia no das Jaime Mães. Kratz, Dia das Mães. E tem um no detalhe. Dia das Mães. No sábado seguinte era a comemoração do Dia das Mães. E aí, o que me fez ir naquela comemoração? Nos anos anteriores, de 3, 4 anos de idade, ele cantava a musiquinha para mim. Naquele ano, ele falou, mamãe, não posso cantar. É segredo. Eu lembro. Eu falei, filho, mas e se a mamãe não puder ir? Mamãe, você vai. E você vai ser... E aí ele se emocionou. Você vai emocionar e eu também. E naquele sábado, do Dia das Mães, eu tinha tudo para falar, não vou. E aí eu lembro que eu acordei e liguei para minha cunhada. Eu falei, Luci, você vai comigo na comemoração do Dia das Mães na escola? Ela falou, claro, Jo, eu vou sim. E eu fui impulsionada em querer ouvir a voz dele naquela música, sabe? E fui bem, acordei bem, não acordei deprimida nem nada. Há dias do sepultamento do meu filho. E fui para essa festa. Porque eu merecia aquele privilégio. Eu mereço o privilégio. Eu gerei uma criança extraordinária. Eu queria aquilo para mim, eu quero tudo para mim. Enquanto eu puder viver essa emoção disso, eu vou fazer de tudo, sabe? Isso me alimenta. E aí, fui lá para a apresentação. E foi, assim, emocionante demais. Porque a música cantada fala exatamente isso. Que a minha mãe me plantou, me regou, né? Eu flori e algo novo aconteceu, sabe? Foi isso que eu tirei daquela canção ali cantada. E em determinado momento, muito assim, as meninas sabiam, né, da escola e perguntaram se eu queria falar alguma coisa. Eu tinha que falar. Não precisava, aquela coisa assim, você não tem que nada. Mas o meu coração estava grato. E eu senti a necessidade de agradecer. Porque, olha, essa criança ultrapassou o oceano. Existem pessoas que eu não conheço até hoje, que dobraram o seu joelho, que jejuaram em prol da gente e nunca nos viram. Então, eu tinha que agradecer o privilégio de ter tido o Raul na nossa vida e de agradecer pessoas de nem nos conhecer se disporem do seu tempo para orar pela nossa família. Então, assim, esse foi o marco. E a partir de então, né, bem, a gente também começou a fechar ciclos, sabe? Viver luto não é uma coisa fácil, não é algo glamuroso, não. É dia a dia. Então, a gente decidiu alimentar a nossa fé. A gente decidiu viver um dia de cada vez. Tinha dias que a gente estava dormindo e acordava, assim, em plantos, mas acordava, de repente, como se nada tivesse acontecido. Como que você explica isso? É só Deus, sabe? Não tem como a gente mensurar, né? E muita oração, sabe? Conhecemos o GC da igreja. Gente, eu tenho extrema gratidão. E o Valmir pegou firme desde então, né? Foi. Depois dessa situação. Foi. E foi muito lindo esse mover de Deus na nossa família. E a base, a gente sempre ouvia, né, que num relacionamento ele é feito de 3 pessoas, né? O homem e a mulher, e no meio deles tem que ter Deus, né? E a gente permitiu Deus estar no meio da nossa família. E a gente queria ter mais filhos. E aí, né? Fui atrás de tentar entender o que tinha acontecido para eu ter perdido o bebê. E a medicina, mais uma vez, dizia que a minha probabilidade de engravidar era muito baixa. E aí eu comecei a pensar, poxa, então o Raul foi o nosso escolhido, não vou ter mais filho, né? E durante esse processo de exames para tentar entender tudo, e tudo dando muito errado... Perdeu de novo. Perdi novamente. Engravidei, perdi. E aí, pela misericórdia de Deus, né, e a nossa insistência, porque
se tinha alguém ali que dobrava o joelho todo dia à noite, no leito da cama, e entregava a nossa vida para Deus, éramos nós. E aí veio a Luara, Engravidou depois de quanto tempo da morte do quase 9 meses. Então, até um marco, né? Eu falo que nós gestamos aquele luto, né? Assim, Sim, não deixa de ser, né? sim. Porque no período de 9 para 10 meses eu engravidei da Luara, né? E aí, como que vai ser receber essa nova criança? No meio de um luto, embora fosse um desejo do nosso coração, como trabalhar a nova casa para a chegada dessa criança, né? Sem colocar um peso, enfim, E emocional. Transferência. Sim, essa transferência, Sim. né? E aí Deus nos deu o porque- mistério da Luara, né? Porque É a Luarinha. a Luarinha Foguetinho. Foguete. Cantando absurdamente aí. Hoje é... Como que é a música do Hillsong para dormir? É Hillsong, Ocean, né? Oceans. Oceanos, ela... Até hoje. Você canta para ela dormir. Eu canto para dormir, coloco ela no colo, né? Ela fala com. Ela fala... Dentro dessa história, fechando o ciclo da questão trágica da perda do Raul, talvez as pessoas não entendam a minha pergunta e talvez eu os pegue de surpresa. Qual foi o milagre que aconteceu com a perda do Raul na vida de vocês? Houve algum milagre presente de Deus nessa situação? Você enxergou um milagre no meio da tragédia? Com certeza. Porque tem gente que se entrega. Não. Tem gente que vai, não, eu me entrego, eu não quero saber, deixa de viver. Sim, Vocês não, vocês fizeram o contrário, né? Vocês abasteceram, se abasteceram de esperança e creram que Deus podia fazer algo novo mesmo em meio a essa tragédia, dando a vocês de novo a oportunidade de constituir a família. Pastor, a gente... Reconstruir a família. Sim, sabe? A gente foi buscar a palavra, a gente foi se alicerçar, né, na palavra. Mas a gente não deixou a medicina de lado, né? A gente foi buscar terapia, foi buscar ajuda também, porque o trauma foi muito grande. E nesse meio, né, todo mundo fala, não é comum, né? Isso é o ciclo, não é o ciclo natural da vida, um pai sepultar o filho, né? Mas quando você entra nisso, você vê que isso não é tão pequeno assim. Essa proporção não é tão pouca. O pastor está na igreja, sempre vê algo similar. É triste? Não é o natural? Não é o natural do ciclo, né? Dizem lá que quando você sepulta seu pai, a mãe sepultou-se o passado, mas quando você sepulta uma criança, você sepulta o futuro. Mas eu não sei quais são os projetos de Deus na vida de cada um, né? E lá dentro desses estudos que a gente foi buscar ajuda, o que nós notamos? Que, por exemplo, casos de pessoas que o filho tem tumor cerebral. Muitos casamentos, eles acabam. Porque a mulher, quando ela descobre que um filho tem um tumor, ela se dedica só ao filho. Porque ela sabe que talvez ela vai ter 6 meses, 8 meses. Né? Claro, tem uma ponta de esperança que vai ter um milagre, mas nem sempre acontece. E o marido nem sempre está junto com ela. E aí, às vezes, o casamento, eles se rompem. Tem casais que, numa meio uma tragédia dessa, não conseguem se sustentar mais. Esse pode ser o nosso primeiro milagre. Então, a nossa... eu entendo eu vejo de duas formas. O Raul, que eu com o objetivo de levá-lo para a igreja... O Raul me levou para a igreja. Esse foi o grande nome. Ele me levou para a igreja. Você entendeu? Porque ele foi aquele menino especial que falou para o pai. Exato. Existe um Deus que te ama. Exato. Exatamente. E não só me levar para a igreja, ele mudou o meu relacionamento com Deus de colega para amigo. Ou filho. Que hoje eu sei dizer. Sabe? Então você vê tudo isso como um propósito, Valmir? Sim. Mesmo em meio à dor. Bom, aí a gente vai entender, né? Por que Cristo se entregou por nós. Né? Quando eu peguei o papelada no hospital, né? O Raul faleceu, peguei o papel, meus irmãos, eles falam comigo... Foi na terça-feira que ele faleceu. Na terça-feira. Então, aí, logo pela manhã, nós saímos, meus irmãos, nós fomos até a CETEC, eu
com o telefone na mão, não sabia o que eu fazia. Falei, preciso avisar o pessoal, o sepultamento vai ser 1h30 da tarde. O que eu coloco? Aí a única coisa que me veio à cabeça é, Senhor, eu respeito os seus propósitos na minha vida. Entendeu? Mesmo sendo um tempo muito curto. Né? E aí eu coloquei que o sepultamento do Raul seria 1h30 da tarde. Né? Claro, tirei essa postagem logo depois, que eu não quero relembrar isso nunca mais. Né? Mas aí, até hoje a gente fala, eu não quero saber o porquê, mas sim, para quê? Usa-me. Né? Outro gatilho que a gente também usou muito na nossa vida, né, que eu sou grato a Deus pela vida do Ministério Zoe, né, que a gente colocou no nosso alarme, aquela música que fala Aquieta Minha Alma, que eu sei que acho que é Tamires, né, Deus usou muito a vida dela, ela tem um testemunho muito lindo, e a gente, todo dia, na dor, era Aquieta Minha Alma, Senhor, aquieta minha alma, aquieta minha alma. E, sabe, Deus vinha e acalmava. Ou seja, o escape de vocês não foi em nada que não, né, que não fosse a presença de Deus, né? Claro. Porque tem gente que vai para a bebida, Sim. aí vai para a lamentação, aí, né, se Exato. desespera. Não, a fuga foi para o lugar certo. Exato. É importante falar que, assim, o nascimento da Luara foi algo carregado de muita emoção, mas é importante muito bem ser lembrado de que a chegada dela nunca vai anular a presença que foi do Raul. Nunca. Não há muito essa pelo contrário, não também. houve essa transferência. Muitas pessoas pensam isso, né? Eu vou ter outro filho porque aí o que eu não aproveitei com o outro, eu vou... Não é um grande erro, não se imaginar, não pode. É um erro grave mesmo. E a gente se dispôs a viver realmente. Eu falo que todo dia de manhã, eu acordo de manhã antes de levantar e falo, Espírito Santo, obrigada pelo dia de hoje, me fortaleça para dar conta do agora, do hoje. O que vai acontecer amanhã, né? Não quero pensar nisso agora, mas me dê força e saúde para agora. O que eu preciso fazer agora? E aí meu dia segue, sabe? E você engravidou contra tudo e contra todos. Né? Não, porque não havia nenhuma possibilidade, né? E acontecia aqueles casos de engravidar e abortar. Engravidar e abortar. E eu pedia para Deus, não quero viver um luto todo mês. Se for para ser, né? Vai ser de alguma maneira. Então, vencer a tragédia do passado. No presente, Deus trouxe a Luara, mas não parou aí, né? Não. Conta pra gente aí. E o irmão tá animado, hein? Cara, e a dona Joana falou que queria mais um. E eu... Então, o Raul foi para os braços do pai, cumpriu o propósito ao qual ele veio para... Né? Sim. Trazer alegria para casa, mas também para levar o pai para a igreja. Também. É ou não é? Isso aí. Né? Para ensinar o caminho. Mas aí veio a Luara, que é aquele foguetinho. Depois nós vamos colocar umas fotinhas aí da família. Mas aí falou que a Luara não estava bom, só a Luara. A dona Jo queria outra. Essa coisa de ter 2 filhos, o Dani, é algo muito louco, né? Eu sempre sentia no coração que eu queria ser mãe de 2. E aí, mas eu também falei para Deus assim, eu tenho uma amiga que fala assim, você foi... Ela tem uma frase que ela fala, eu não consigo lembrar agora, me fugiu. Eu fui bem criteriosa para Deus, falei assim, olha, Deus, é o seguinte, não quero ser mãe velha, não. Eu vou dar um prazo. Se até junho do ano X eu não engravidar, não adianta me dar mais. Não quero. E aí ela fala assim, Jo, eu não acredito que você falou assim para Deus. Eu falei, um dia indo para o trabalho, sabe? Eu falei, tem que ser assim. Se não for assim, Senhor, eu não quero mais. Não quero ficar gerando filhos, como, né, lá tem a passagem da Bíblia de Sara, gerando filhos, né? 90 anos. 90 anos. Falei, não, eu quero ter energia, disposição para poder cuidar dos meus filhos. E aí, Deus, né, não é no tempo nosso, né, no tempo que Ele determina. Então, para mim, até o mês que eu tinha determinado,
Não quero a unção de Isabel, não. É avançado em dias. É. É? E aí, muito menos do que eu esperado, 1 ano e 6 meses depois, né, chega o Ravi. O Ravi, que, gente, vocês não têm ideia. Esse menino doce. tem um sorriso, Ele é tem uma maravilhoso. alegria que é assim, é contagiante, É. né? É um Ele, docinho. ele foi o nosso fechamento, para mim. É uma calmaria, ele é um, sabe, a Luara veio para dar um chacoalhão, A trazer Luara o pique, né? é acelerada. Do tipo, vamos lá, né? Eu vim para alguma coisa, Brava. sabe? E o Ravi veio para trazer aquela calma, vai dar tudo certo, né? O que tem para agora é isso, vamos lá, vai dar tudo. E tem pessoas que perdem alguém, né? E se desesperam. Mas a nossa certeza é essa, de que é um até breve. Não é fácil de dar um até breve. Né? Você perder quem você ama, é o que você falou, não é o ciclo natural da vida. Mas, infelizmente, com algumas famílias acontece. Sim. Mas essa superação só é possível quando nós temos a certeza da onde o Raul está, com quem o Raul está, Exatamente. e um dia nós vamos nos reencontrar. É tudo que eu... É a esperança que eu Essa tenho. é a certeza. Isso que nos alimenta. É isso que mantém vocês de pé. Com certeza. Né? Saber que Ele está com o Senhor, né? E que um dia a gente vai estar junto. Nós vamos estar juntos de novo. Sim. Essa é a nossa esperança. É isso que traz consolo. Sim. É isso que conforta, né? E essa é a certeza que nos mantém de pé. O mais importante nesse processo de um luto para a mãe, para a mulher, existe um período. Você tem que tomar uma decisão. Se você quer viver algo novo, né? Porque a fé é isso, né? A gente é invisível. Em Deus sempre é possível recomeçar. Mas em Deus é possível. Então, foi possível para nós. Está sendo possível para nós, né? E tudo que eu busco é ter saúde, né? Energia para poder cuidar dos meus filhos, que Deus permitiu que eu cuidasse de novo. Tudo que acontece na nossa vida, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E o propósito sempre maior do que a gente imagina, né? Hoje vocês estão aqui. E vocês estão aqui por causa dele. Exatamente. Parou para pensar nisso ou não? Sim. Hoje vocês estão participando desse podcast, entrando em centenas e milhares de lares por causa dele. Olha só como que ele continua escrevendo uma história através da vida. Sabe o que eu pedi? Posso te cortar, Dani? Claro. Como é especial isso que você está falando? No dia 8 de maio, fez 5 anos da partida do Raul. E eu pedi para Deus um sinal para mim. O que eu tinha que fazer? Se eu deveria, de alguma maneira, deixar essa memória dar uma tranquilizada, ou qual era a vontade de Deus? O que eu precisava fazer? E aí você nos mandou a mensagem, né? Uma maneira, então, assim, uma maneira de manter essa história viva e ajudar, de alguma maneira, pais enlutados, é poder dizer que é possível. Em Deus, tudo é possível. Ô Jô, e para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, você e o Valmir. Você deixa uma mensagem para aquela que é a mãe, né? Por que não? Também para uma filha que perdeu a mãe, para alguém que passou pelo processo do luto, e você depois, Valmir. Também para algum pai que está passando por essa situação. Sim. Deixa uma mensagem para a gente finalizar. Acima de todas as coisas, que possa existir amor. O amor, em todo o tempo, ele nos alimenta, ele nos dá novas perspectivas. Então, o que eu posso deixar hoje aqui é que é possível. Que você que passou por alguma perda, seja de um filho ou de alguém, de um ente querido,
que se permita ser cuidado, se permita ser amado, que consiga sentir a presença de Deus em cada respirar, em cada movimento de tentar seguir a vida, que permita que Deus trabalhe no coração. Que sozinho a gente não dá conta de nada, sozinho a gente não é ninguém. A gente só consegue fazer alguma coisa se a gente dá o braço para outra pessoa e a gente permite que essa pessoa nos ampare. Então, que haja acolhimento com a sua dor e que permita que Deus possa te permitir viver novamente, porque é possível. É possível. Amém. Bom, eu vou ter uma pregação do Billy Graham que eu uso isso há bastante tempo, né? Que diz assim: o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele. Ou se afastamos de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Então, esse é aquele detalhe. Você acorda de manhã, você vai ter sempre duas oportunidades, duas chances. Ou você fica prostrado, se lamentando, ou você levanta, É isso aí. agradece a Deus, E segue. pede a Deus força e segue. Pede amparo e segue. E para o marido, para o homem, fique atento aos sinais. Tem dia que você vai estar fraco. O dia que você estiver fraco, você vai lá e pede ajuda. Mas fique atento aos sinais da sua esposa, da sua companheira ou irmã. Está fraca, está caindo. Dê o apoio. Peça ajuda. Né? É mais esse que eu tenho. E joelhão no chão. Ore, Deus peça a na frente de todas as coisas. Sempre. E vamos para frente. Assim. Porque Ele é aquele que está conosco. Ele diz, né? Estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos, né? E assim, Deus não desampara. ainda que o choro dure numa noite, né? A alegria vem pela manhã. É isso aí. Então, esse foi o versinho que a gente deixou ali para a chegada da Luara, porque foi isso. A gente deixou os salmos na nossa porta. Curioso, lia. Lindo demais. Obrigado, gente, por compartilhar esse testemunho. Eu sei que não é fácil tocar no assunto. Eu sei que né, você traz à memória sentimentos, dores, aflições. Mas eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai receber o consolo, o conforto, esperança, força, graça e coragem, né, acima de tudo, né, para prosseguir. Que Deus abençoe vocês. Amém. E nós estamos juntos. Conta comigo sempre, conta com a minha família sempre. Obrigada. Conta conosco como igreja sempre. E conte com as nossas orações. Eu tenho certeza que Deus tem coisas ainda maravilhosas para realizar na vida de vocês. Amém. Obrigado por compartilhar essa experiência, viu? Obrigada, Deus abençoe em nome de Jesus. Tamo junto. É isso aí, gente. Nós estamos encerrando este Papo de Reino. Uma história hoje comovente, que mexe conosco, né? Difícil de entrevistar, difícil de compartilhar, mas é uma história de superação que precisa ser espalhada. Por isso, é importante você enviar o link para quem você conhece e sabe que está passando por esse processo de perdas, né? Perdeu uma pessoa que ama, perdeu um filho, perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu alguém e se vê sem esperança, né? Prostrado diante dessa situação de luto. Eu tenho certeza que a história do Valmir e da Joana vai trazer encorajamento e esperança para muitas pessoas. Então, pega o link, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações, dá o like, espalhe a notícia, porque o Papo de Reino, ele foi criado para isso, para espalhar um testemunho de esperança e fé para pessoas que estão completamente desesperadas, passando por momentos como luto, dor, desespero, angústia, enfermidade e tantas outras situações que fazem as pessoas se prostrarem diante delas. Há esperança para o seu futuro, há esperança para você. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe toda a sua casa e até o próximo episódio, em nome do Senhor Jesus. Aquieta minha alma,
Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.